Olá, tudo bem com você? É um prazer te receber em mais essa edição do Giro Ambiental, que fala sobre um fenômeno típico dessa época mais quente do ano, que são as chuvas. Já é esperado que nesse período as chuvas sejam mais intensas, mas dessa vez os noticiários têm sido mais pesados do que o normal, né? Todo dia há notícias sobre as fortes chuvas que atingiram e têm atingido diversas cidades na Bahia. Houve mortes, houve perda de casas, muita gente desabrigada, mais de 16 mil, e uma preocupação com o que poderia estar acontecendo que chove tanto. No final de dezembro, as chuvas perderam força por lá e se dissiparam para o Ceará, onde também houve muito estrago, mesmo em intensidades menores. Agora, esse fenômeno que causou essas chuvas tem nome: Zona de Convergência do Atlântico Sul, segundo confirmou o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, aqui no Giro Ambiental, nós estamos com o meteorologista Bruno Baini, que atua no CEPAGRE, da Unicamp, e que já esteve com a gente há pouco tempo aqui no Giro, falando sobre outro fenômeno que causou aquelas tempestades de areia em várias cidades do interior do estado. Agora volta para falar sobre essas chuvas. Bruno, quanta novidade, quanta coisa acontecendo na natureza, né? O que acontece? Seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigada por topar nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre esses assuntos que, de fato, muitas vezes nos deixam inseguros ou, no mínimo, espantados, né? De fato, o que aconteceu provocou tantas chuvas e alagamentos, essa tragédia realmente lá na Bahia e também em estados vizinhos ali, Minas Gerais, Tocantins, foi essa zona de convergência do Atlântico Sul, que é um fenômeno natural e de certa forma, corriqueiro, ele ocorre todos os anos, especialmente na estação chuvosa, né, no em boa parte do centro, sudeste, do país, né, que é entre primavera e verão. É um fenômeno que ocorre naturalmente, mas que nem sempre vem com tanta intensidade e provoca tanta chuva como a gente observou. Esse fenômeno ele é caracterizado por esse corredor de umidade que se forma, essa entrada de umidade bastante intensa e persistente, e que forma uma banda de nebulosidade, né, quando se tem a oportunidade de olhar as imagens de satélite meteorológico, uma banda de nebulosidade que persiste sobre uma parte, né, do país por pelo menos 4 dias, e ela tem a orientação noroeste e sudeste, geralmente inicia ali na região da Amazônia, vai até o Atlântico, e aí a posição dela varia, né, dependendo do evento. Nesse caso, ela persistiu muito ali entre o sul da Bahia, o norte de Minas Gerais, e provocou chuvas, então, volumosas ao longo desses dias. Esse mecanismo ele se forma, né, especialmente a partir da passagem de sistemas frontais pelo oceano, que organiza esse corredor de umidade. Ele deflete essa entrada de umidade que vem da Amazônia, que tem contribuição também dos oceanos, tanto a norte quanto a leste do país. E aí isso, por ser esse corredor contínuo de umidade, ele está sempre alimentando a formação de novas nuvens e de nuvens carregadas que provocam essas chuvas generalizadas. Uhum. Bruno, além dessa situação, né, que levou a essas fortes chuvas na Bahia, que outros exemplos, que outras ocorrências que a gente pode citar né, dessa zona de convergência do Atlântico Sul? Ou elas são muito parecidas com uma tempestade comum e por isso a gente não falava tanto sobre esse fenômeno? Então, na verdade, ele é um fenômeno corriqueiro, mas a gente geralmente dá nome a ele quando justamente ocorre um evento tão intenso, tão severo. O que que aconteceu? O que que causou esse evento? Foi a zona de convergência do Atlântico Sul. Esses corredores de umidade eles se formam também em intervalos menores de tempo, né? Um dia, 2 dias, 3 dias. Nem sempre eles recebem esse nome, né? Às vezes é zona de convergência de umidade, a gente se refere, e a partir de 4 dias, então persistindo em um determinado lugar, a gente denomina ele zona de convergência do Atlântico Sul.
mas muito provavelmente, né, várias tragédias que a gente pode se lembrar ao longo aí dos últimos anos, talvez até décadas, associadas às chuvas de verão, estão relacionadas a esse fenômeno, né, as ACAS ou Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa crise hídrica que a gente está vivendo, esses impactos ambientais, essa destruição florestal e tudo isso junto, também, né, somado à falta de políticas públicas realmente efetivas, acaba favorecendo cada vez mais fenômenos como esse. Ou seja, para vocês que são meteorologistas, tem sido mais comum relatar fenômenos fora do esperado ou mais intensos do que o normal? Sem dúvida tem, né. Embora para muitos casos, para atribuir, né, as causas de um evento, da intensidade de um evento a mudanças climáticas ou mudanças, né, no uso de solo, a gente precisa fazer estudos elaborados, né, para bater o martelo, sem dúvida nenhuma, né. Os estudos, por exemplo, de mudanças climáticas que fazem as projeções para as próximas décadas, eles são sistemáticos em dizer que, de fato, eventos extremos meteorológicos, seja de chuva, seja de estiagem e ondas de calor, principalmente, mas não se descarta também ondas de frio, eles vão se tornar mais frequentes, né, e mais intensos, inclusive. Agora, há também a contribuição humana, né, por exemplo, em caso de deslizamento de terra, né, alguma área de ocupação indevida, né, de desmatamento, isso sem dúvida nenhuma contribui, né, por exemplo, para deslizamentos de terra, a questão de alagamentos, evidentemente, né, nesse caso aí que ocorreu na Bahia, o volume de chuva, sem dúvida nenhuma, foi excepcional, né, eu não diria assim inesperado, mas atípico. Mas em alguns casos, né, alagamentos que a gente vê são falhas, talvez, de sistemas de drenagem, seja por poluição, né, por entupimento de bueiros, ou talvez por falta de algum estudo mais adequado para projetar, né, esses sistemas de drenagem das cidades. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma gama muito grande de fatores, e a gente tem essa expectativa de que esses eventos vão se tornar mais frequentes e poderão ser mais severos nas próximas décadas. Quando a gente fala de Campinas, Bruno, a gente tem uma controvérsia, né? Inclusive, recentemente, o próprio CEPAGRE analisou o volume anual de chuva registrado em 2021 aqui na cidade e concluiu que ele foi o terceiro menor dos últimos 32 anos. E esse resultado só fica atrás dos dados de 2014, que foi o auge da crise hídrica, e também de 2020, foram cerca de 400 milímetros abaixo da média. Ou seja, quando vem essas tempestades, que inclusive recentemente houve uma morte, né, de uma pessoa aqui em Campinas, que foi arrastada pela chuva, morreu afogada debaixo de um carro, a gente até tem uma sensação de que está chovendo demais. Mas a verdade, não, está chovendo de menos, é isso? Exatamente, né, de uma perspectiva de longo prazo, as chuvas parecem estar diminuindo, né, já de uns anos para cá, a gente tem tido mais recorrência de de déficit de chuva do que de superávit, né, então, poucos anos, né, em poucas ocasiões nos últimos anos nós tivemos chuva acima da média, a maior parte dos anos nós tivemos chuva abaixo da média. E aí alguns eventos, né, essa estação agora, dezembro e janeiro, são tipicamente os meses mais chuvosos do ano mesmo, então é esperado que chova, são esperadas tempestades e eventos de chuva intensa. Isso pode causar uma certa falsa segurança, né, no quesito de abastecimento de água. Né? Recentemente, aí, isso foi Vinhedo, e em plena estação chuvosa tinha prorrogado, né, as medidas de racionamento, agora parece que recuou um pouco nas restrições, mas porque a gente ainda não recuperou, né, a chuva que deixou de precipitar aí nos últimos 2 anos, né. E as estimativas para os próximos meses, os modelos climáticos sazonais não são favoráveis também. Uhum. Apesar de que janeiro deve ter um volume bom de chuvas, né, segundo as estimativas desses modelos matemáticos, fevereiro, março, até provavelmente maio ou junho, a gente deve ter um déficit de chuvas novamente.
né? Então a gente não deve se entusiasmar muito de ter esses eventos de chuva, porque eles ainda não nos garantem a segurança. Evidentemente, isso é uma questão para os gestores, né, de recursos hídricos, mas em termos meteorológicos a gente não tem essa reposição ainda. Ou seja, aquela perfeita divisão anual de estações de chuvas já está mudando, né? Para vocês que trabalham com isso, já está tudo, infelizmente, já invertendo. Vocês têm que ser, é um dia depois do outro, é basicamente vivendo um dia de cada vez. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre busca comentar, né, as condições meteorológicas elas são variáveis. Existe um mecanismo que a gente chama de variabilidade climática, que explica uns anos são mais quentes do que outros, uns meses são mais chuvosos do que outros em comparação com anos anteriores, né? A gente tem mecanismos como o El Niño, Laninha, outros tipos de oscilação também, que afetam o clima em escala global. Então a gente tem, né, os valores médios e a gente vê os gráficos dos anos e eles oscilam, né, como ondas no oceano, mas eles sempre tendem a ficar em torno dessa média. Essa média não é um valor absoluto, é um valor de referência. Mas o que nos preocupa é quando esses desvios, essas anomalias, elas ocorrem de forma muito persistente ou recorrente e sempre para o mesmo sentido. Hum. Então, quando a gente percebe que ao longo dos anos a gente sempre tem anos mais quentes, isso gera um alarme. Quando a gente percebe que ao longo dos anos a tendência é de chuvas abaixo da média, isso também gera um alarme, né? Gera uma desconfiança e, como eu falei, a gente ainda precisa, obviamente, fazer estudos mais sistemáticos para demonstrar isso, mas de forma preliminar, né, já levanta suspeitas, né? E há alguns estudos, como recentemente a colega do CEPAG publicou, né, em colaboração com outros pesquisadores, que as ondas de calor em Campinas estão mais frequentes, mais duradouras e mais severas, né, do que algumas décadas atrás. Então, o clima está mudando de fato, né, e a gente precisa se preparar e tentar contornar da melhor forma possível, mitigar, né, frear as nossas ações que podem trazer maiores consequências e se preparar também para aquilo que é inevitável. Teve uma frase que eu ouvi recentemente que eu adorei, que é: a gente já não está mais falando em crise ambiental, a gente já está falando em colapso ambiental. Então não é mais para gerações futuras, já é para ontem, né? Bruno, só tirando uma última dúvida que eu acho que pode esclarecer também para o pessoal de casa sobre essa zona de convergência do Atlântico Sul. Então ela começou na Bahia com muita intensidade, ela se dissipou, foi para o Ceará em menor intensidade e naturalmente, né, ecologicamente falando, a tendência é que ela se dissipe completamente ou ela vai se transferindo ao redor do globo? Como que ela circula por aí? Não, em geral, ela se forma sobre uma região, ela assume uma posição média e ela oscila um pouco, né, no sentido norte-sul, ao longo da sua duração e depois ela se dissipa após alguns dias. Tipicamente, as ACAS ela tem a duração de 4 a 10 dias, em média 7 dias. Mas novas zonas de convergência devem se formar ao longo do verão ainda, né? Então é necessária atenção, né? Todos os estados aí do sudeste do país devemos ter nas próximas semanas novas formações, talvez não tão duradouras, talvez não causando, né, chuvas tão expressivas. Ali na Bahia teve estações que registraram o triplo, o quádruplo daquilo que é o esperado para o mês de dezembro, né? Então, chuvas excepcionais mesmo. Mas ainda assim, mesmo com chuvas próxima à média, podem causar alguns transtornos. Por isso que é sempre importante acompanhar, né, as previsões do tempo, os boletins de alerta, as recomendações feitas, né, pelas pessoas, né, como a Defesa Civil, outros órgãos que gerenciam riscos de desastre. Muita atenção, então, para quem mora nessas regiões e empatia para quem não mora, para quem está longe disso, para quem não se sente afetado, para quem não é afetado, mas acho que esse sentimento de coletividade, né, Bruno, que nos falta, de que apesar de não estar nos afetando, de nós termos a nossa casa, o nosso abrigo, o nosso lar preservados, nosso carro, nossa vida,
todo mundo está no mesmo globo, então está todo mundo no mesmo barco. Então, por isso que mais uma vez eu agradeço sua participação aqui, sempre trazendo essas informações que ajudam muito, Bruno, a gente a entender, tanto cientificamente falando, quanto também esse senso de ser humano mesmo, aqui nesse planeta único que a gente tem aqui. Obrigada, viu? Disponha, eu que agradeço. Sempre que tiver uma oportunidade, fique à vontade para entrar em contato conosco. Fechado, muito obrigada. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse fenômeno ou sobre outros fenômenos, sobre chuvas aqui em Campinas, quem sabe a gente não pode ajudar. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que quem sabe a gente não te responde. Muito obrigada por mais uma companhia sua aqui no Giro Ambiental. Foi um prazer te receber e eu te espero para a próxima, hein? Tchau!